Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a presença dos professores, das diretoras de escola que vieram aqui participar de mais uma audiência pública de grande importância para a nossa cidade, onde vamos estabelecer as metas para 10 anos de progresso da nossa cidade. Algumas coisas que nós temos aí, o Guinaldo participou comigo, várias audiências. O doutor Felipe também vai falar alguma coisa sobre o plano diretor, que é com cidade que tem mais de 20 mil habitantes. Tabatinga não alcançamos ainda, mas em virtude do linhão que passou aqui no nosso município, uma firma fez esse trabalho. Nós participamos de várias audiências, quando eu estava, inclusive, na prefeitura. O Aguinaldo acompanhou muito esse trabalho. Depois, agora na Câmara, quando recebemos o projeto de lei, e nós vamos fazer algumas audiências, estabelecer algumas hipóteses de receber emendas, propostas de emendas, e incluir nesse plano diretor, que tem assim uma meta de 10 anos, mas pode ser modificado em algumas peculiaridades, no mínimo depois de 2 anos. Nesse momento eu quero agradecer a presença dos vereadores que estão aqui. Eu estou vendo vários vereadores. O Genésio me informou que não pôde estar presente, com problema de saúde. Aos demais, eu agradeço muito aos funcionários da Câmara que estão aqui acompanhando mais uma vez, né, nessa noite. E eu vou chamar para compor a mesa. Quero agradecer muito, e quem eu chamo, representando a Prefeitura Municipal, a Mariângela Aravecchia, a diretora de Educação, e que representa aqui nesse momento a Prefeitura, o Poder Executivo, uma vez que o Rafael não está presente. A Lau também está com a menina doente. Vou convidar o senhor Jesus Garbi também para fazer parte da mesa, o sempre eterno prefeito de Tabatinga. Aprendi muito com o senhor. O diretor da Cultura, o Mauro Benelli, está presente? Cultura e Turismo. O João Ceni também está aqui, o artista que a gente fala, conhecemos. O nosso João Ceni também, é muito importante sua presença. João, obrigado. E agora eu convido o nosso, agradecer o jornal, né? Muito obrigado também, Henrique. Convido o Cláudio Vicentino, que vai ser o palestrante dessa noite. Vamos aplaudir e receber. Cláudio dispensa comentário, autor de vários livros, né, didáticos, paradidáticos, ganhador do Prêmio Jabuti, do Atlas Histórico Brasileiro, viaja o Brasil inteiro, e nós temos aqui uma relíquia que vai enriquecer muito o nosso trabalho nessa noite. Então eu passo a palavra já de imediato para o meu procurador jurídico, para falar um pouquinho sobre o que é o plano diretor. Doutor Felipe. E em seguida, eu passo, você fique à vontade. O palco é seu. Boa noite. Eu tenho algumas considerações a respeito. O que é, na verdade, o plano diretor? O plano diretor está definido na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. O plano diretor é definido da seguinte maneira: é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Para nós ainda, o plano diretor, ele ainda não é obrigatório, mas já é um avanço, já existe esse plano diretor para delimitar como vai ser feito em determinadas circunstâncias. Para alguns instrumentos da utilização da lei do Estatuto da Cidade, é necessário a existência de um plano diretor. Desde instrumentos que podem ser utilizados para que o imóvel cumpra a sua função social: parcelamento e edificação compulsória, imposto progressivo e desapropriação mediante pagamento de títulos da dívida. Isso para quando a propriedade urbana não estiver cumprindo sua função social. Porque a propriedade urbana, o direito garantido, a propriedade é garantido, mas ao mesmo tempo é previsto que a propriedade deve ter a sua função social. E caso a propriedade não esteja exercendo a sua função social, poder ser utilizados esses instrumentos
parcelamento de edificação compulsória, imposto progressivo e desapropriação. Mas, para serem utilizados esses instrumentos, é necessário a existência de um plano diretor. Por isso que é um avanço. Quando o plano diretor é obrigatório? Como eu falei, o plano diretor ainda é facultativo. Quando é obrigatório, com mais de 20 mil habitantes, a cidade tem 15 mil. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, não é o caso. Para poder utilizar os instrumentos do que eu acabei de me dizer. E quando integrantes de área de especial interesse turístico. A Tabatinga não é uma área de especial interesse turístico. O prefeito ele está batalhando para isso. Eu fui na prefeitura, me informei a respeito. E é importante a aprovação desse plano para poder utilizar os benefícios também, além dos benefícios que eu acabei de dizer, porque a propriedade com função social, para garantir o especial, para garantir esse status de especial interesse turístico. O plano diretor, ele vem, não vai vir sozinho, como você pode dar uma leitura no plano, porque ele vai depender ainda de uma legislação complementar. No prazo de 18 meses, vai ser feito a revisão da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, vai ser feito, junto com deliberações do Conselho Municipal, projetos de lei no prazo de 18 meses, lei de perímetro urbano, que já foi aprovada recentemente, mas só que agora, quando já tem o plano diretor, fica a aprovação do perímetro urbano mais fácil, que para alterar o perímetro urbano, tem que cumprir os requisitos do artigo 42, inciso B, do Estatuto da Cidade. E esses requisitos, com uma leitura, como estudo do plano, você vê que eles já estão sendo previstos. Então, a alteração do perímetro urbano vai ser muito mais fácil. Zonas especiais de interesse social estão previstas no plano. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e patrimônio histórico e cultural também está previsto no plano. Artigo 12 e seguintes, artigo 30 e seguintes, que estão umas considerações só, como vai ser feita uma alteração do perímetro urbano, a lei vai ter que cumprir os requisitos. Mas como já estão previstos no plano diretor, a lei vai poder ser mais simples, senão a lei teria que ser mais complexa. Mas voltando, o plano diretor ainda não é obrigatório, mas é um avanço esse plano diretor já ser aprovado agora para a cidade de Tabatinga. E agora o plano diretor ele vai viger, deve ser revisto, 117. A lei deverá ser revista em processo amplo, democrático e participativo no prazo de 10 anos a partir de sua publicação. Quer dizer que esse plano diretor é importante, ele vai viger basicamente até 2025, aqui na cidade de Tabatinga. E é o primeiro plano diretor, como uma lei, pode-se ver. Então, é uma lei importante que tem que está sendo estudada, foi muito estudado pelo Dr. Aguinaldo, que participou da realização, e agora é realizar as audiências públicas, que é um requisito, porque o plano diretor, ele tem projetos de lei que ele passam pela Câmara que não é necessário a realização de audiências públicas, um debate entre o poder público e a sociedade. Mas, no caso do plano diretor, é obrigatório. É obrigatória a realização de audiências públicas. Como o próprio senhor presidente disse para mim, a realização de audiências públicas, além de estar previsto na lei, é uma exigência legal do Estatuto da Cidade, é um meio também de garantir um maior intercâmbio de ideias entre o poder público e a sociedade. É isso. Boa noite. Eu agradeço ao doutor Felipe. Vou passar a palavra agora para um pequeno esclarecimento do Mauro Benelli, que acompanhou, ele é o diretor de Turismo e Cultura. Por favor, use a palavra e faça as suas colocações. Boa noite a todos. É muito bom ver muitas pessoas reunidas e para tratar de assunto tão importante que é o Plano Diretor do Turismo.
que é uma dos segmentos do plano, hoje em discussão aqui, que é o Plano Municipal Global, que envolve do turismo, envolve da saúde, da educação, que já foram vários planos desses foram feitos. O do turismo a gente está fazendo, que ele pega um pouco de cada área dessa daí, porque tem que ser todos funcionar junto para funcionar alguma coisa nesse sentido. Fala-se em turismo, Tabatinga tem-se um potencial para o turismo de negócio. E atrás do turismo de negócio poderá vir outros turismos, tipo assim, turismo rural, turismo relacionado com segmentos de escultura, alguma coisa que poderá ser feito, que vai ser tratado aqui na pauta de hoje. Então, a gente tem aqui perto, 25 quilômetros daqui, encostando aí 100, 50, 60 ônibus, que é na cidade de Ibitinga. E por que não, num futuro bem próximo, aí ter tipo um circuito turístico, alguma coisa da região, desde que todos tenham empenhado nisso daí, porque ninguém faz nada sozinho. O poder público não vai conseguir trazer esses ônibus para cá, trazer turista para cá, se o pessoal daqui, do comércio, das lojas, não estiver pronto para receber. Então é uma coisa que tem que andar sincronizado, andar junto. Para o dia que vai acontecendo aos poucos, acaba acontecendo. Porque nada acontece assim, sem estar todos unidos. Está todos assim, para ser bem claro, assim, o turismo envolve todos. Precisa estar todos unidos no mesmo barco para com que isso aconteça. Então depende de uma série de coisas que está sendo feito. E a gente está fazendo o Plano Municipal de Turismo, estamos fazendo reuniões com empresários, com a Associação Comercial, que é parceira. E um dos objetivos é conseguir esse projeto aí, que é do governo do estado, que é o município de interesse turístico, que a partir de que a gente conseguindo provar para eles que a gente tem capacidade para transformar isso aqui no município turístico, o estado vai ter uma verba extra por ano que vai ser mandado para esses municípios. Vai ser contemplado 140 municípios do estado de São Paulo. E o nosso trabalho é esse que está sendo feito. A gente devia falar mais, em rádio falar, mas a gente gosta mais de fazer, está fazendo, e dessa forma que está tudo acontecendo. Boa noite a todos e que seja muito proveitoso essa noite aqui. Obrigado, Mário. Mas, conforme o Mauro disse, vai ser uma arrecadação anual que o município de Tabatinga, se for, já tem aptidão para isso, né? Já tem que se adequar, fazer uma adequação do alimentação, estadia, transporte, melhorar a estrutura para receber o turista. E esse dinheiro vem para investir nesse setor. Educação, nós temos o Plano Municipal de Educação, que é de muita importância. Eu vou fazer também, Maria Ângela, uma reunião com o pessoal da educação, com o diretor municipal, secretário municipal de Novo Horizonte, que é meu amigo. E ele é o melhor IDEB do estado de São Paulo, ou do Brasil, você sabe mais que eu. E ele se prontificou a dar uma palestra também aqui, falar sobre educação. Quero agradecer também os vereadores, o Antônio José dos Santos está presente, o Paulo Restanho, o Jair Paulo Francisco, a Silmara da Silva Soares, a Angélica, o Moacir Patrício, mais algum vereador. Genésio não veio porque tem problema de saúde. A Laudelina também, né, problema de saúde. Mas a todos os senhores que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. É muito importante que vocês participem dessas audiências públicas. Aos diretores de escola, né, da escola municipal, escola estadual. Obrigado pela colaboração também. Vocês, especificamente do Abdala, o palestrante insistiu que eu convidasse, que seria muito importante, e muito obrigado pela presença dos senhores. Eu passo a palavra agora para a vice-prefeita Maria Ângela Aravecchia, Aracauá. Fala. Boa noite ao pessoal da educação, aos convidados aqui presentes. E eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, por ter chamado o pessoal e prontamente todos atenderam, né, para vir para cá. Às vezes a gente fala assim, mas
o que isso tem a ver comigo, né? Não tem nada a ver com educação, eu estou fazendo o que aqui. Mas é muito importante estar aqui, né? As audiências públicas, geralmente é difícil para as pessoas participarem, geralmente porque trabalham, né? Alguns por outros motivos. E hoje a gente está tendo uma oportunidade de um horário, né, que dá para participar. E, geralmente, se não for a educação, sempre está presente, né, dando quórum. A gente agradece sempre, mas sabendo também que é muito importante, porque tudo que vem de encontro com o nosso município são informações que só acrescentam, né, na vida de todos nós, como cidadãos. Então, parabéns pelos presentes, inclusive aos professores de fora que estão aqui, se fazem presentes também. E uma boa noite a todos. Obrigado, Mariângela, pelo teu apoio junto conosco, trazendo esse número grande de professores. João, você quer falar alguma coisa? Deixa para depois. Então, nós vamos, nesse momento, desfazer a mesa. E nós vamos passar agora a palavra para o Cláudio Vicentino, nosso Taxinha. Sucesso aí. E obrigado por todo esse apoio, viu? Antes de tudo, boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês, agradeço imensamente esse apoio e gostaria de dizer, para começar, que o que eu vou apresentar para vocês é uma sugestão que eu gostaria de chamar de uma gestação de um projeto, que é uma possibilidade factível, viável, a baixo custo, só que para que isso vire realidade, é preciso de um meio de campo entre a sugestão e essa realidade. Isso exige fundamentalmente uma união de esforços, principalmente em sermos Tabatinga. Eu pediria que, nessa apresentação que eu vou fazer para vocês, se tiverem alguma observação durante, avisem, e a gente já passa a palavra, e com isso a gente tem uma participação conjunta. Acho que, se isso virar um projeto efetivo, para que ele possa efetivamente, na prática, virar algo real, dependerá de um trabalho conjunto de todos nós. Bom, começando então, eu acho que vocês viram as notícias de hoje, de ontem. A gente só está ouvindo falar em crise. Eu acho que o tempo que a gente vive aí, o termo mais adequado na minha área de história é chamar isso de um tempo de incertezas. A palavra comum, constante, diária que a gente ouve, que a gente segue pelos jornais, pela TV, é a palavra crise. E a palavra crise, palavra de origem grega, crisis, crinó, representa também, significa também separar. Ou seja, grupos sociais ficam divididos. E quando se divide, aí vira uma situação impossível de chegar à frente, de seguir à frente. Por outro lado, além dela significar também separar, ela também representa a ação ou faculdade de decidir, distinguir e discernir. Ou seja, é um momento decisivo. Como? Para onde vamos? O que precisamos fazer? Uma crise é, na verdade, o que acelera a necessidade de mudança. Quando tudo vai bem, para que mudar? Na crise, buscam-se novos modelos e novos caminhos. Eu acredito que nosso momento tabatinguense,
é justamente esse de buscar esse novo modelo, novos caminhos, de juntarmos forças, de quebrar essa ideia que vem da crise, que é a separação, ou seja, criar a unidade, da frase que eu usei um pouco antes, sermos Tabatinga. E nisso eu quero apresentar então essa ideia de trabalharmos com a parte cultural, com a parte artística, especialmente quanto a esculturas, que acredito ser um projeto bastante promissor, possível e acho também de baixo custo. Depois a gente pode discutir isso. Vou apresentar algumas das mais famosas esculturas que atraem milhares, milhões de turistas todos os anos. Uma delas, a mais famosa, a Pietà de Michelangelo. Nós temos o tamanho dessa escultura, que tem 1,74 m por 1,95 m. Está na igreja de São Pedro, em Roma. E uma pintura, uma escultura conhecidíssima, comentada. Quando você pega os detalhes, você vê o corpo do filho morto, que certamente tem uma fisionomia muito mais idosa do que a mãe que o segura. E aí esse contraste que o Michelangelo soube apresentar, e que tem tudo a ver com a nossa cultura cristã. São alguns dos detalhes dessa escultura da Pietà. Como eu dizia, um rosto bastante jovem perante o filho morto. Algumas das imagens que eu consegui são mais nítidas, outras são estão mais nubladas. Essa diferença de cores é com o jogo de luzes que muitas vezes se faz. Acredito que essa daqui é a imagem mais adequada, mais clara que eu consegui da Pietà do Michelangelo. É uma obra de 1499, quer dizer, finalzinho do século XV. Uma outra grande escultura que atrai milhões, lá de Florença, é o Davi de Michelangelo também, mais ou menos, um pouco mais, mesma época, tem 5,17 m. Davi, que, de certa maneira, são nomes bíblicos, né, que tem toda uma história bíblica por trás. Não só a construção de cada uma dessas esculturas tem todo um histórico, como também carrega uma história que vem lá do Antigo Testamento, em que se apoiou Michelangelo numa Europa do século XV, que era uma Europa cristã, de predomínio da sede romana. E trabalhos esses que foram feitos sob encomenda por parte daquilo que nós na história chamamos de mecenas. Mecenas, empresários, papas, grandes autoridades, pessoas com recursos e que bancavam determinadas obras. Davi de Michelangelo. Outra grande obra do Michelangelo é o Moisés, também 2,35 m, a altura dessa escultura. Conta-se até que, quando Michelangelo terminou essa escultura, ali no joelho direito tem uma lasca, e contam que essa lasca que o Michelangelo ficou tão entusiasmado com a escultura que ele acabara de fazer, que só faltava o Moisés levantar e sair andando. E aí o Michelangelo, com o cisel, bateu no joelho e disse: "Parla, fala". É o que contam dessa passagem. Moisés do Michelangelo, que atrai milhões de turistas durante um ano.
São vários ângulos que são possíveis de se tirar do Moisés. Outra grande escultura já é lá do mundo clássico, do mundo grego, lá provavelmente lá perto do ano 200 a.C., tem 2 metros de altura, a famosa Vênus de Milo, que aí tem toda uma discussão, quem é o autor, os historiadores não chegam à conclusão, há hipóteses, mas não há certeza. São esculturas também tidas como ponto de partida. Os gregos foram os que mais conseguiram se aproximar da geometria, do lado mais equitativo entre as partes do corpo, uma plena reprodução, né, do corpo humano. Notem, turistas e mais turistas, isso existe, são cópias que existem não só no plano interno dos templos, como também na parte externa, né, para visita pública. A Vênus de Milos, de outro lado, do seu inverso, do seu outro lado. Detalhes da Vênus de Milo. Em mármore, né, aquela que nós vimos ali da Pietà primeira, o Michelangelo conseguiu tirar um bloco inteiro de mármore, tô certo, Joãozinho? Né? Transportou aquele bloco inteiro para construir e fazer a Pietà. Né? Uma habilidade do grande escultor. Outra grande obra, já vindo aqui para o século XIX, é do Auguste Rodin, que é o Pensador, uma obra magnífica, acredito eu, uma das que eu mais admiro, e que hoje está em Paris, no Museu de Rodin. Tem 1,89 m de altura, e que tem cópias espalhadas por vários lugares, como essa, por exemplo, de Copenhague, que fica numa parte externa para visitação turística, né, de interessados. Essa outra também num parque em Paris, próximo a um cemitério. Outra obra de Rodin, que se chama O Beijo, 1,82 m, né, de altura, uma outra grande escultura que atrai muita gente. Né? Aqui eu peguei uma imagem que a turista está querendo ver algo a mais ali. Né? Ela está entusiasmada ali. Né? Alguma coisa ela quer enxergar ali. O Beijo de Rodin. Sem a turista agora. Essa escultura, Laocoonte, né, do 2,10 metros, da Grécia, antiga Grécia, já na fase helenística, também lá perto do ano 100 a.C. Tem todo um histórico que a gente poderia comentar dentro dos mitos gregos, né, que atrai aí. Outra obra famosa, e as Olimpíadas recorrem bastante a essa imagem, que é o Discóbulo, 1,80 m, uma escultura de 1,80 m. Aqui outro detalhe do Discóbulo. Vejam que são sempre imagens grandiosas, né? Um outro ângulo mostrando o Discóbulo. Claro que o jogo de luzes, quando noturno, na parte da noite, dá outro sentido, atrai, são verdadeiras festas que se apresentam com esse jogo de luzes. Né? A Vitória de Samotrácia tem 3,28 m. Essa escultura foi encontrada em 1893, agora, século XIX, final dos 1863, segunda metade do século XIX. Vitória de Samotrácia. E ela existem cópias que estão na parte interna, na parte externa de museus, atraindo sempre
milhares e milhares de turistas. Em outras palavras, as esculturas, e não só a escultura, outras artes, sempre são eixos de atração de milhões de pessoas durante o ano todo e em todo o mundo. Quer dizer, não há um momento que chegam os turistas, que é durante as férias ou durante esse período, é o ano todo, final de semana e assim por diante. Né? E cidades que atraem milhares de turistas para a parte artística foram cidades que não nasceram como centros turísticos, foram montadas, foram criadas para isso. Né? Houve todo um desenvolvimento de anos para se chegar a isso. Alguns exemplos: uma famosa em Minas Gerais, Congonhas do Campo, com seus 12 apóstolos, obra do Aleijadinho, e bastante visitada por turistas durante todo o ano. Outras cidades recorreram pelo mesmo esquema. Já são esculturas mais contemporâneas, do nosso tempo, como essa dos cavalos correndo, lá no Texas, cidade de Irving. Note que é um jogo que movimenta a água na parte da fonte, né? E os cavalos, na posição das pernas, dão um sentido de movimento, o que atrai muita gente para ver. São criações artísticas maravilhosas. Outras criações que eu estou tentando mostrar agora, que existem dentro das esculturas, não apenas as clássicas, as tradicionais, mas outras que são criadas, né? Os artistas inventam essa nova maneira de ver. Como essa, transeuntes lá na Polônia, como se saíssem do chão, né? Andando, pessoas das mais diferentes origens e maneiras de se comportar e de andar. Essa já é de Taiwan. Hipopótamos. Essa é de Singapura. Pessoas pulando no rio. Coisa de artista. Né? Não tem como se cansar em visitar, ver uma coisa dessa. Né? A arte, esse é o lado cultural. O lado cultural tem essa grande vantagem. Essa é uma outra obra moderna também, lá da Escócia. É um jogo de luzes no interior, dos cavalos, né? Então isso dá em função do local que você olha, dá um sentido até de movimento também. A história da Irlanda é uma história de muitas migrações, que abandonando o país em função da miséria, da fome, a famosa crise das batatas, e muitos que foram para os Estados Unidos e responsáveis pelo desenvolvimento norte-americano. Os filmes de cowboys, aqueles filmes antigos, mostravam muito isso dos imigrantes irlandeses. E na Irlanda, nós temos essa escultura que mostra esses indivíduos com a fome, etc., fugindo, deixando o país de origem. Né? E aqui nós temos um artista que vocês não conhecem, capaz de fazer tudo isso, que é o Joãozinho aqui, o João Sene, né? E que vocês verão que tem uma imensa capacidade criativa, está aqui do nosso lado, capaz de desenvolver um trabalho como esses que nós vimos, seja com cópias adaptadas, sejam outras invenções que ele pode fazer pela habilidade que tem, por ser um artista. É o mestre Joãozinho, vamos chamar assim. Como outros grandes artistas que desenvolveram suas cidades e foram seguidos por vários outros artistas. O exemplo desse é o mestre Vitalino, lá de Caruaru, Pernambuco. Joãozinho, você poderia comentar um pouco sobre o mestre Vitalino, que você me falou algumas coisas, e você entende do mestre Vitalino. Comenta para eles alguma coisa. Boa noite.
O mestre Vitalino, né, ele era ceramista, lá no Alto do Moura, Pernambuco. E ele começou a fazer umas miniaturas, mas por brincadeira. Aí um turista, vendo a obra dele, resolveu comercializar. E hoje o Alto do Moura, Pernambuco, é desenvolvido, né, e tem um monte de ceramistas que hoje fazem reproduções, recriações, tudo com base na obra do mestre Vitalino. E ele, como não era nada bobo, aí ele fazia jumentinho, fazia boizinho, aí ele viu que aquilo dava dinheiro, aí ele começou a fazer reproduções assim, as profissões, né, tipo médico, advogado, escritor, tal. Aí quem não tem um parente, um amigo que é isso, e visitando lá sempre levava alguma coisa. Então o Vitalino, ele, além de um excelente artista, um ceramista, ele foi muito inteligente e acabou desenvolvendo o turismo na região dele, que hoje vem gente do mundo inteiro só para ver as reproduções dos ceramistas, né, que hoje continuaram o trabalho do mestre Vitalino. É só. Isso aí, João. E só acrescentando, é o desenvolvimento do artesanato que acompanha. Eu vou chegar nisso. Alguns exemplos de obras que podem parecer estranhas para muitos, mas são bastante comuns e bastante procuradas por turistas que visitam o Nordeste. Obras como essas, né, do mestre Vitalino, algumas que eu acrescentei aqui. E que, de certa maneira, retrata cotidianos, né? Outra cidade turística famosa é a cidade da estância turística de Embu das Artes. Eu adoro o nome, das Artes, né? É um Embu das Artes. Ali você tem escultura, você tem pintura, você tem o sistema hoteleiro. E isso não nasceu como estância turística, isso foi sendo criado, né? E, quer dizer, é possível se montar a médio prazo, progressivamente, uma estrutura que possa desembocar cada vez mais numa atração turística, né? É o caso do Embu, o Embu que tem essas tais feiras em diversos lugares, e não tem nada a ver com o mar aqui, né? Paraty é outro exemplo, mas Paraty tem o mar ainda, tem a beleza de Paraty. Aqui é uma cidade próxima até São Paulo, né? Próxima em termos, né? Entre aspas. Um exemplo de uma pintura que eu achei ali na internet de Embu das Artes. Aí já é a cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, que acabou também desenvolvendo esse lado ceramista, o artesanato aí que ganhou força e gerando muitos empregos, muito comércio, e que ativa na cidade outras áreas, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, compra de outros produtos que a região produz, e com isso se ativa a economia local e regional. Para tentar dar uma base a tudo isso, eu peguei esse dado da Sebrae, uma pesquisa realizada em 2013. Eu não consegui coisa mais recente, foi a última que eu consegui. E ela mostra que, numa pesquisa com 1.300 artesãos, o nível de escolaridade dos artesãos, 41% tinham ensino médio completo, 20% fundamental completo e 20% o ensino superior completo. De certa maneira, equitativo, né? Envolve toda a sociedade. O tempo que se dedicava ao ofício, segundo o Sebrae, 29% das pessoas trabalhava no artesanato de 4 a 6 horas por dia, 23% de 7 a 8 horas por dia,
e 26% mais de 8 horas por dia, ou seja, se dedicando só ao artesanato já. E a produção, é a participação de familiares, 33% dos empreendimentos é a família que trabalha. Veja que isso é um efeito multiplicador, o artesanato, vai criando novas atividades. E 66% remuneram seus colaboradores com base na produção. Então você imagina se você tem uma estrutura, e aí o poder público, ou a sociedade, os empresários, sei lá como, organizam um concurso para ver quem consegue produzir uma tal determinada obra de arte, seja escultura, seja pintura. E estabelece lá um prêmio, R$1.000, R$5.000, R$3.000, sei lá, do primeiro ao quinto lugar. Você movimenta a cidade, vizinhanças, e atrai. Né? Com isso você faz uma produção e isso vai estimulando outras pessoas a produzirem. Estou sonhando, tem hora que eu embarco em... E não bebi nada, hein? Meios de comunicação para divulgar o artesanato. 64% usam a internet, 40% gostam de usar, chegam a usar a TV, 28% recorrem a revistas. Usam jornais 25%, 58% recomendações de clientes, dizendo como é que se comunica. Então, claro que às vezes são vários caminhos. É uma fonte Sebrae, para tentar destacar. Sebrae que pode ser um grande aliado na montagem e no desenvolvimento desse trabalho, desse projeto, em termos de Tabatinga. Aqui nós temos uma escultura recentemente pronta, aliás, a semana passada, se eu estou certo, né, mestre Joãozinho? Né? Semana passada, né? Como? Você levou hoje embora? Eu imagino você carregando o São Francisco nas costas, não é fácil, hein? E ele não tinha passarinho aí, né? Você deu a mão, é? Oh, meu Deus. Olha, falou algum número de loteria da Mega Sena, não falou nada. Ah, tomar banho. Também o São Francisco não dá uma força pra gente, hein? Isso é obra do nosso João Ceni. Obra do Joãozinho da semana passada, que ele ao terminar na semana passada. Alguns ângulos aí. São Francisco visto por trás. Não precisa. Esse São Francisco, lembra a tempestade que abateu sobre Tabatinga? Destruiu tudo que o Joãozinho tinha ali, casa, caiu, sabe? Menos o São Francisco, né? Apesar que caiu a mão, parece, né? A cabeça do São Francisco caiu. Sobreviveu. Foi uma intervenção cirúrgica sua, sobreviveu o São Francisco. 90 dias na UTI, salvou o São Francisco. Obra do Joãozinho. Agora, vocês lembram daquele pensador que nós falamos lá no começo? Lá do Rodin? Esse pensador? Pois é, o nosso João terminou a obra com essa cópia. Mestre João. Com auxílio do professor Laranjeira, ou Mexerica, que a gente encheu o saco dele, né? Ele ficava danado da vida quando chamava de Mexerica. É Laranjeira, não Mexerica. Aí esse daqui ainda falava, não, Tangerina, lembra? Bom, essa obra está na minha casa, eu briguei tanto, sonhei tanto, se alguém quiser ver pessoalmente, abraçar o pensador, esteja à vontade, marca, é só aparecer e visitar, está à vontade. Para fazer esse pensador, como começou tudo isso? Eu gostava demais dessa escultura, tanto que eu trouxe algumas miniaturas da Europa. Uma era o pensador, outra era o beijo, né? E o pensador, um dia falaram que existia um tal de Joãozinho em Tabatinga que fazia misérias. E eu corri atrás, fui atrás do Joãozinho. E conversando com o João, mostrei lá o que eu tinha. E ele falou, eu topo fazer, vou fazer. Meu sonho era ter esse pensador no tamanho original. E eu tinha apenas isso daí. Olha só,
Olha o tamanho do martelo, para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa escultura que ele fez. O que ele fez? Milimetricamente, e em seguida ele começou a montagem. E para montar, dá uma olhada que ele também faz milimetricamente do lado lá. Essas são as fotos que eu fui tirando do Joãozinho trabalhando. E eu ali me deliciando com o desenvolvimento desse trabalho. Joãozinho à noite já trabalhando para começar esse trabalho. Primeiro a parte estrutural, vamos chamar assim, João. Se eu falar alguma palavra errada, você corrija aí, por favor. Dá uma olhada. Não é coisa para qualquer um, né? É o artista. E aí vai forrando. E aí o mestre João, atrás desse rancho onde ele está trabalhando, tem um rio, onde, segundo eu entendi, tinha lá o barro, o saibro, né? E ele buscava esse saibro, trazia e começava a montagem daquele que vocês viram há pouco pronto, né? E assim foi o trabalho do mestre João. Algumas das... Dá uma olhada a estatueta lá em cima da bancada que está lá. É quase igualzinho, mesmo, o tamanho é igual, né? Aí já vai... Conta a história do Pipi ou não pode contar? Posso contar? Pode? Posso contar? O pensador, na sua parte íntima, vocês já entenderam, não tem nada ali, segundo Rodin. O João sai um belo dia, quando está tudo pronto, e fica essa menina ali achando que está faltando alguma coisa. Sem que o João soubesse, ela foi lá e colocou o que faltava no pensador. O João volta, chega lá e ela falou, ué, o que aconteceu com esse homem que ele não tinha nada? Ela falou, não, estava faltando, pai. Está lá a foto de quem estava fazendo isso. Olha. História maravilhosa, né? Essas coisas, isso é Tabatinga, pessoal. E aqui o Joãozinho trabalhando com o Laranjeira, o nosso mexerica aí, que é o professor do João, foi professor do João, professor de Bauru, da Universidade em Bauru, que tem inúmeras obras já premiadas, várias em exposição em Bauru, em espaço aberto, público, né, e privado também. Tem algumas em São Paulo, se eu não me engano, no Museu de Artes. Ele comentou algumas, parece que no Anhembi também tem outra, e várias que ele fez, e que foram premiadas, extremamente hábil, competente, né? Excelente, trabalhador aí, e sempre olhando para o João como um grande artista que tem um imenso potencial, daí essa afinidade com o João também, e a amizade que tem com o João, né? Tanto que veio ajudá-lo aí. Aí sempre tinha gente que ajudava, olhando. Percebe que atrás tem um olhando, lá não sei quem que é aqui. Sempre tinha uns ajudando no olhar, né? E esse trabalho vai crescendo. Aí quando depois que fez a forma, aí trouxeram lá para o meu quintal lá e começa a remontagem de tirar a forma. O Laranjeira, o João, aí cai o braço, quando tira, desformou, né, João? E aí termina, faz um braço novo, e aí eles vão pintar. Nossa, uma hora eu chego lá, eu sou corintiano, quando eu olho, pintaram de verde. Eu falei, é castigo, me judiaram aqui agora, né? Parecia o Hulk, pô. Fui lá reclamar, falei, calma, essa é uma mão, eles são especialistas nisso, pessoal, para depois dar o sentido, a outra cor, né? E aí, acaba terminando nisso daí, que é uma foto mais aproximada, os pés, etc. Esse detalhe, se alguém quiser ver, tem que ir lá. Aí, uma foto que não ficou muito legal, mas dá essa visão aqui, ó. Bem,
Esse é o trabalho do mestre João. Em outras palavras, que nós temos aqui em Tabatinga um artista capaz de desenvolver um projeto que é audacioso, mas também é promissor, que é o Joãozinho. E que pode contar ainda com a ajuda do seu professor, o Laranjeira. Eu acho que é um momento que nós temos essa chance. Né? Daqui a 50 anos, essa chance foi embora. É agora. Está aí o João, vivo, forte, com toda a capacidade pronta para fazer isso. Desenvolver isso em Tabatinga é criar um novo nicho comercial para atrair turistas, estudantes de cidades vizinhas e de outras regiões. E pode virar um polo de referência em esculturas e, quem sabe, em outras artes. Desenvolver isso significa também transformar Tabatinga num centro de artesanato para a reprodução de miniaturas das esculturas ou de outras obras. E isso significa mais opções de trabalho, mais comércio, mais recursos financeiros circulando pela cidade. Pode-se pensar em seguida em passeios organizados para acessar fábricas, lojas que estão em Tabatinga. Pode, por sua vez, ativar meios de interligar em feiras, fazer as feiras, apresentando as miniaturas e as obras. E a praça, em praças públicas, não precisa ser um negócio grandioso, mas atraindo cada vez mais, desviando ônibus que vão para Ibitinga, que venham para cá, ou que venham novos para cá. Em outras palavras, isso tudo pode favorecer o comércio, o aspecto que eu acho que é permanente, que é fundamental, que é a cultura, e abre espaços para novas atividades, além de valorizar o ser tabatinguense. Como eu falei no início dessa apresentação, para que tudo isso tenha sucesso, só é possível se esse projeto for concebido como o nosso projeto, e não um projeto do Cláudio, do João, do Antônio, do Busqueiro, de quem quer que seja. É o nosso projeto, de tabatinguenses. Né? Claro que é o João na frente, para começar esse trabalho para desenvolver. E não um projeto de uma pessoa ou de alguns. Tem que ser um projeto de todos, um projeto de Tabatinga. Eu tenho uma sugestão de um primeiro passo. E um primeiro passo seria começar com 5 esculturas. Um grande problema que sempre se coloca é que a gente teria que buscar grana fora do Estado, do governo federal. Mas, além de buscar essa grana, simultaneamente a isso, é muito possível também a gente conseguir com os empresários de Tabatinga, ou um conjunto de empresários, que se possa financiar uma ou outra obra, várias obras. Eu pego um exemplo que eu comentava há pouco com o pessoal. Vocês já viram aqueles bancos do jardim nosso aqui. E lá tem patrocínio não sei de quem. Por que não uma obra que será feita aqui possa ter do lado, nessa obra, nessa escultura, o patrocínio de determinadas famílias ou famílias? É um meio também de conseguir recursos. Né? Junto a isso, tem que se pensar também esquemas, fazer um concurso para atrair interessados a participarem disso, porque certamente o João é um dos grandes artistas de Tabatinga, é o maior de todos, mas outros estão nascendo e apresentando um potencial de vir a ser amanhã também artistas. É preciso estimular esse lado. Acho que nós temos essa chance. Nós temos as nossas escolas jovens que estão aí prenhes de querer saber, loucos, grávidos de uma possibilidade. Agora, essa possibilidade nós que temos que ajudar. Se não tem possibilidade, o que eles vão? Vão para as drogas, vão para não sei aonde, vão encher a cara, beber é a regra e assim por diante. Ou nós inventamos caminhos, ou nós vamos continuar nessa mesmice tabatinguense que vem há décadas.
Então a gente pode romper com isso. É possível romper com isso. Qual é o custo disso? Aí, pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou fazendo não tem interesse econômico nenhum, nem não participo. Isso é coisa para conversar com o mestre João. E eu tenho certeza, pelo que eu já conheço, que é um projeto de uma viabilidade de custo baixo. E aí é você que tem que falar, João. Aí o pessoal teria que conversar com você, pensar, se acharem que essa sugestão é um passo inicial para a gente sentir isso, como isso vai, buscar empresários que também queiram participar, que vão ficar com esse nome junto àquela escultura permanentemente, pós-morte, etc, etc, etc. E buscar também ajuda lá fora. Agora o João vai definir quanto que seria, porque o João tem uma sobrevivência dele. Ele luta lá e ele precisaria abandonar, só que o trabalho que ele fez no Pensador, ele não abandonava o trabalho dele, ele tinha que dar conta de tudo. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e assim por diante. Quase que expulsaram ele de casa por causa disso. Que agora não, nem tanto, né? Mas agora não, ele teria que se dedicar para fazer isso. E 5 obras, pessoal, sabe quanto tempo o Joãozinho vai levar para fazer isso? João, eu vou chutar, 1 ano e meio. Faz ou não faz? Talvez até menos. Depende da obra, né? Se for obras tipo Davi de 5 metros e carquela de 3 metros, não sei quanto, aí a coisa... Né? Se for uma Pietà, tem tudo depende aí. E coisa de 1 ano e meio, ou menos que isso, nós já teríamos 5 obras para pensar outras 5 em seguida. Já começa a virar um polo de atração. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, e eu retomo aquela ideia. Isso só tem condições de virar verdade, realidade, se juntarmos força. Gostaria de ouvir, se alguém tiver alguma coisa a falar, por favor, acrescenta, ajuda, fala. Acho que é o momento, porque essa coletividade, isso daqui é nós, é Tabatinga, né? E eu peço desculpa dos meus exageros, tem hora que eu piso na bola. Catarina, você quer falar alguma coisa? Não fui esqueci da parte econômica, você quer acrescentar alguma coisa? A Beth? Não? A Catarina tinha até comentado que existem estudos de quanto de retorno, você não conseguiu, também não consegui, quanto de retorno o turismo traz para a cidade, né? Comparativamente a outras atividades. E existem estudos que mostram não só quanto traz de recursos, quanto ativa outras atividades, né? Porque o cara que vem para cá, ele pode levar a manta, ele pode levar o enxoval, ele pode levar o bichinho, ele pode levar tantas outras coisas, né? Além daquele atrativo que é o atrativo cultural. Essa é a ideia. Quem quer falar alguma coisa, por favor? Por favor, fala. Você. Por favor. Só que você não pode puxar muito, senão aqui não... Boa noite a todos. Parabéns, João, pela bela escultura. Cláudio, pela excelente apresentação. Cláudio, no projeto do plano diretor, isso pode ser colocado. O momento é agora. Nas audiências públicas, serve para fazer, o projeto está pronto, mas ele é permitido fazer emenda. Enquanto ele não virar lei, ele pode ter emenda, pode ter no plano diretor, fazer uma escola de escultura com o João? Não. Mas você pode ter desenvolvimento de trabalhos artísticos com pessoas do município, integrado junto com a educação, através das aulas de educação artística, um trabalho de base. Esse projeto que o Mauro falou, que Tabatinga está através do interesse turístico, tem que estar o município já com alguma coisa em desenvolvimento, para poder vir esse recurso do governo do Estado. Agora, esse projeto de escultura no município é totalmente viável. E o momento de acrescentar ele agora, para ele começar a tomar uma semente, para tornar realidade, é agora, no plano diretor. Que dentro do plano diretor, se colocar que vai ser feita uma escola municipal, um centro de desenvolvimento de atividades de escultura, qualquer tipo desse trabalho cultural, pode ser feito.
E o município tem prazo para colocar aquilo em atividade. Então, o momento é agora, desse sonho começar a se tornar realidade. Do mesma maneira que igual deve ser feita outras audiências com as outras áreas, educação. Vai ser feito, sim. Aonde que aquilo que foi falado lá nas audiências e lá no centro do cultural, em frente à rodoviária, foram várias sugestões. O momento para acrescentar alguma ou tirar alguma que estava lá, que hoje não é viável, por um exemplo, escola em período integral. Lá foi pedido para colocar. Hoje ainda continua a realidade isso? Então, no momento oportuno, tem que ser discutido. E isso pode ser mudado através de emenda no projeto de lei que está aqui. Da mesma maneira que esse projeto de esculturas pode ser colocado agora no plano diretor, determinando um prazo para ser instalado essas escolas, essas oficinas aqui no nosso município, visando essa atividade, que está totalmente relacionada com os nossos bichinhos. Uma praça com temas voltados para essa área, com esculturas de bichos, ficaria linda. Acho que é Batatais, que tem as árvores podadas da praça em formatos de bicho. É muito bonito. Aqui a gente está perto de uma outra realidade. Esculturas. É muito bonito. Vou aproveitar, eu gosto de empurrar um pouco mais. Mas para que a gente chegue a isso, é preciso ter também algo em desenvolvimento desde já, concorda? E o que eu gostaria de ver com vocês, de todos, é a possibilidade desse desenvolvimento desde já, começar já mesmo, efetivamente. Já que nós temos um Joãozinho aí. Pensar, como eu falei ali, 5 obras para começar, como um projeto, assumir com o Joãozinho aí, é uma questão de a gente pensar como viabilizar isso. O recurso para isso, como chegar a isso, via empresário, sei lá como precisaria ter um grupo de pessoas que fosse atrás, aí é outro desenvolvimento, né? Não sei. Aí, por isso que eu gostaria de ouvir a sociedade aí, vocês que estão representando, nós tabatinguenses, precisamos botar para fora o que pensa, né? Alguém tem alguma eureka aí? Por favor, olha lá, nós temos... Oi, boa noite a todos. Uma coisa que também venho pensando, e eu vivi essa falta também de um marco em Tabatinga, muito tempo atrás veio um italiano aqui e queria alguma coisa de Tabatinga. Então, como meus pais tinham loja, ele foi até a loja procurando um souvenir de Tabatinga. Eu falei assim, não tem nada sim, que eu possa falar de Tabatinga. Isso foi mais ou menos em 1990, eu ainda estava na faculdade. Aí o Lindo Videira, que era o nosso fotógrafo, ele tinha algumas imagens aéreas de Tabatinga. E eu tinha umas 2, mais ou menos. Eu falei assim, espera um pouquinho, se você quer alguma coisa de Tabatinga, eu vou correndo até lá, vou procurar alguma coisa para você. Aí eu dei para ele. Inclusive, ele foi até meio grosso comigo. Falei assim, antes você falou que não tinha, agora você tem? Eu falei, calma, é uma coisa minha e eu estou dando de presente para você, que foi umas fotos aéreas que foram tiradas da Tabatinga. Isso aqui não é comercializado. E eu estou dando de presente para você ter uma lembrança de Tabatinga. Eu nem sabia se ele era parente de alguém aqui, esse rapaz, tudo. Então, são coisas que precisam ser feito mesmo. Então, começar com imagens, cartões postais, isso é uma coisa básica. Semana passada, nós recebemos uma visita internacional, uma das igrejas novas aí. Meu marido fez o trabalho de tradutor e intérprete. E vieram acompanhando eles também 2 pessoas, 3 pessoas, com esse missionário da Inglaterra, um casal de Houston. Então, eu comecei a falar de Tabatinga para ela. Novamente, eu vou repetir o que eu falei no aniversário da cidade. Eu encho a boca para falar o que significa Tabatinga, né? Casa Branca.
e quando dá essa conotação em inglês, ela se torna muito, muito forte, né? White House. Porque quando você fala White House, todo mundo lembra lá da Casa Branca dos Estados Unidos. Então, uma das ideias é começar um trabalho gráfico. Né? Nós não temos mais uma gráfica aqui, né? Mas começar a fazer cartões postais. Começa por aí, aéreos. Né? E hoje, é inconcebível não ter nada. Eu tenho uma colega que fez filosofia comigo, só que ela é de Minas, Itapirangi. Aí eu falei assim, tem uma cidade próxima a mim que é de Itápolis. E Itápolis também é importante. Ela passava, está lá na praça, né? É o marco de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. E eu tentei procurar no site de Itápolis para mostrar para ela, não achei nenhuma foto. Então, são coisas que tão simples hoje, na era digital. Gente, não ter isso é inconcebível. Um site que mostra as fotos de Tabatinga, né? Eu não sei se alguém já teve essa iniciativa de fazer um site com fotos como o Clube de Campo, o Jardim, coisas assim importantes como o asilo, a escola, a prefeitura, que também é um prédio. Alguém também saberia me responder se tem já um início. Então, uma ideia seria essa. Começar por um site, que é uma coisa que joga a gente lá para o mundo todo. Alguém quer usar da palavra? Algum vereador? Pode ir. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu reforço a ideia da gente tentar desenvolver com atividades e empresários. Boa noite, Cláudio. Traduzindo em miúdos, eu acho que para ser mais direto e reto ao ponto, o poder público vai tomar alguma iniciativa de viabilizar o projeto? Vamos ser direto ao ponto. Parabéns aí, olha, eu vou te falar, está aqui a representante do prefeito, está a vice-prefeito, diretora da educação. Eu achei muito assim, importante sua presença. É uma pena que o prefeito não esteja presente. Infelizmente, é um momento de histórico, é um momento que nós estamos dando pontapé inicial. Essa conversa, esse começo de tudo, foi numa mesa de bar. Nós conversamos no domingo, ele conversamos e ele falou, eu estou à disposição, Rafael, monta uma audiência pública. Nós temos um artista aqui, o Joãozinho, e para ser sincero, pessoal, eu fui na casa do João, quando estava montando o Pensador. Eu vi o Laranjeira. Se você não soubesse quem era, dá a impressão que é um bié. Estavam amassando barro, a calça arregaçada, o João e o Laranjeira. Esse é o Laranjeira, ele é o professor, autor de várias obras, né, inclusive no Brasil inteiro, e estamos fazendo o Pensador que vai para o Taxinha. E eu vi eles fazendo os moldes e vi como que vocês fizeram. Isso foi demorado, né, João? Eu vi um dia. Você fez o São Francisco de Assis, tinha uma miniatura, né? E depois agora você fez uma obra em tamanho real. Pessoal, é um artista, infelizmente, nós vamos discutir ainda, colocar, se possível, uma emenda. Ninguém está falando em dinheiro hoje, viu, Taxinha? E os senhores e os vereadores também me ajudem. Ninguém está falando nisso. Mas a cultura, nós temos aqui o artista. Ó. O João não é careiro, senão você não teria feito, eu sei como é que é. O João merece muito mais do que ganha, não sei. Mas eu vi o João montando o Pensador. E vi a estátua montada na sua casa, no seu jardim. Pessoal, por isso, olha, agradeço muito o seu trabalho, a sua disposição de estar aqui, de estar colaborando gratuitamente. O Cláudio viaja ao Brasil inteiro, fazendo palestra. O Cláudio foi professor do Ângulo, escreveu as apostilas do Ângulo de História. A Vera, lá, professora de História, te adora. Você vai trazer o Cláudio? Levei o Cláudio fazer uma palestra lá no Ângulo. O Cláudio vem aqui? Tá, mas é casada, tudo bem, é dona da escola. Mas ela é a professora e elogiou tanto o Cláudio Vicentino, meu vizinho. E levamos lá. Cláudio, obrigado por estar aqui, viu? Mais essa contribuição. Nós vamos estabelecer uma conversa, um diálogo com... Eu espero que a senhora, agora, eu vou chamar você assim de autoridade,
conversar com o prefeito, dizer do que você assistiu hoje, o que nós assistimos, o que os professores assistiram, abrir um horizonte. E a intenção é essa, viu, Cláudio? Fazer desenvolvimento artístico-cultural da nossa cidade. Foi o tema que o senhor colocou. Henrique, obrigado. A Beto está aqui também colaborando. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado, Mariângela. Busqueiro, queria falar também uma palavrinha antes. Peço desculpa de alguma coisa que eu tenha me empolgado aí e, sinceramente, de fundo do coração, agradeço demais a presença de vocês e continuo acreditando. Se nós nos juntarmos, se a gente bater firme, há meios da gente conseguir fundos, meios para viabilizar isso daqui. Agora tem um detalhe, se a gente não começar isso agora, rapaz, a coisa vai longe. Nós estamos vivendo uma época de incerteza, é uma época de crise. É agora que a gente tem que tomar decisão. Tem que ir para frente. É agora que a gente tem que armar, para daqui a algum tempo, pessoal, daqui a 1 ano e meio já teríamos 5 estátuas prontas aqui para começar a atrair. Já pensando depois no próximo 5. Já começa um processo. Um processo que depois a própria questão de, como se diz lá, como cidade turística, aí é o outro lado. Eu não conheço os detalhes, mas parece que Bitinga desenvolveu todo o bordado, etc, para depois ganhar o status de cidade turística. Estou certo nisso? Acho que a gente tem que avançar, precisamos avançar. E há caminhos para isso. Essa sociedade nossa é uma sociedade que toma atitude, que quer Tabatinga melhor. E a gente não pode perder essa chance se nós temos um diamante aqui, vivo, pronto, para desenvolver um trabalho da qualidade daquelas esculturas que vocês viram, desde a primeira. Ele sabe como chegar a algo próximo a isso, que é o Joãozinho. Se nós não aproveitarmos isso, o bonde da história está passando e nós estamos perdendo o bonde. O cavalo está passando arriado e a gente não subiu, ficou vendo ele passar. Agradeço a atenção, desculpa de alguma coisa, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, João.